Olá, pessoal. Eu sou o professor Roberto Bachiega. Estou passando por aqui para subir esse vídeo para o nosso canal do YouTube. É um canal tranquilo de você encontrar. Basta você digitar lá no YouTube Roberto Bachiega, você vai encontrar nosso canal tranquilamente. E esse vídeo aqui tem duas finalidades, não é? Como você está vendo aqui no quadro, nós vamos fazer duas lives, uma no dia 20 de outubro agora, das 20 às 22 horas, onde nós vamos fazer a resolução de dezenas de testes de direito constitucional, com vistas aí às carreiras policiais, não é? Com vistas ao concurso aí da Polícia Civil. Para quem não pode fazer na sexta-feira, no dia 20 de outubro, das 20 às 22 horas, veja que aqui do lado nós temos também um outro informe. Nós vamos fazer uma live no dia 21 de outubro, sábado, das 10 às 12 horas. São as mesmas questões, né? Dezenas de questões sobre direito constitucional. E você fará, para participar destas lives, ou uma ou a outra live, uma na sexta, outra no sábado, você fará um investimento muito tranquilo de apenas R$ 50. São vagas limitadas, são turmas de no máximo 10 alunos, onde nós vamos poder resolver as questões e tirar todas as dúvidas que se apresentarem, que forem necessárias. Para você que tiver o interesse de fazer essas lives, de fazer esta resolução de questões junto às lives que vamos fazer, basta você entrar em contato com o meu celular que tem aí também nesses informes, né? É o DDD 11 994 16 4758. Venha conosco, vamos dar mais um passo aí com vistas à ocupação, à sua aprovação no seu concurso público e, tomara a Deus, você seja aprovado, que isso possa te ajudar na sua aprovação e já você tomar posse no seu cargo. Este vídeo de hoje também tem outra finalidade. Nós aqui, na verdade, vamos resolver algumas questões sobre a matéria de direitos humanos. Direitos humanos. Você sabe que para a Polícia Civil essa matéria tem um peso bastante interessante, né? Ela é muito importante na resolução das questões de sua prova. E aqui nós vamos abordar 10 questões muito importantes, temas corriqueiramente, com muita frequência, exigidos na prova da Polícia Civil, evidentemente, voltadas para a matéria de direitos humanos. Vamos então às questões? Vamos dar uma olhada aqui. Primeira questão. De acordo com o Estatuto de Roma, acerca do Tribunal Penal Internacional, julgue o item a seguir. O Tribunal Penal Internacional possui competência complementar às jurisdições penais internacionais. O que você acha? Certa? Essa afirmativa está correta ou está equivocada? Vamos à resposta? Dê uma olhada aqui nesse próximo vídeo. Logo neste slide, na verdade, nós colocamos os dizeres, o comando mandamental do artigo 1º do Estatuto de Roma, não é? Veja o que diz esse artigo 1º. É criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional, a partir de então chamado o Tribunal. O Tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional. E aqui é onde vem o que mais nos interessa para esta questão. De acordo com o presente estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. Então, podemos constatar que esta afirmativa que foi apresentada na primeira questão está correta. De fato, o Tribunal Penal Internacional terá um alcance, terá uma atuação complementar às jurisdições penais dos países que, evidentemente, aderiram, não é, que ratificaram este pacto. O que significa ser ou ter uma atuação complementar? Uma jurisdição não exclui a outra, não é? Uma jurisdição não exclui a outra. Se, eventualmente, o Estatuto de Roma fizer previsões acerca de determinado crime e a jurisdição penal dos Estados-parte ou de um determinado Estado-parte, for mais ampla, tiver um alcance mais profundo, não é? Melhorando a situação,
no julgamento dos crimes de sua competência, com toda certeza, esta jurisdição será complementar. Uma complementa a outra, uma não exclui efetivamente a outra. Tá claro? Então, a resposta a essa primeira pergunta é correta. Esta afirmação está correta. De fato, o TPI, Tribunal Penal Internacional, tem uma jurisdição complementar às jurisdições penais dos Estados-partes. E é bom lembrar, hein? O Tribunal Penal Internacional, ele não julga entraves entre Estados, ele julga pessoas. Combinado? Vamos à segunda questão. O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma, internacionalizando-o por meio do Decreto 4388, de 25 de setembro de 2002. Para eliminar ou, ao menos, atenuar as incompatibilidades entre o Estatuto de Roma e a Constituição Federal Brasileira, a Emenda Constitucional número 45 de 2004 inseriu o parágrafo 4º ao artigo 5º, dispondo que o Brasil se submete à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Um exemplo de incompatibilidade entre o Estatuto de Roma e a Constituição Federal do Brasil é a previsão de, ou seja, virão alternativas aqui nessa questão, em que o candidato ele tem que apontar o que há de incompatibilidade no texto da Constituição Federal do Brasil e o texto do Tribunal Penal Internacional, ou melhor dizendo, do Estatuto de Roma, não é? Vamos às alternativas. Alternativa A. Pena de prisão perpétua prevista no Estatuto de Roma, ao passo que nossa Constituição Federal proíbe a pena de caráter perpétuo. Opa, essa alternativa me parece bem interessante, não? Mas vamos dar uma olhada nas outras. Alternativa B. Prescritibilidade para todos os crimes pelo Estatuto de Roma, ao passo que a Constituição Federal Brasileira especifica alguns crimes imprescritíveis. É verdade, embora a nossa Constituição Federal faça a previsão da imprescritibilidade de alguns crimes, não é correto afirmar que o Estatuto de Roma determina que os crimes de sua competência sofram os efeitos da prescrição ou da prescritibilidade. Na verdade, aqui, a alternativa B está equivocada. Alternativa C. Retroatividade da lei mais gravosa para prejudicar o réu pelo Estatuto de Roma, ao passo que a Constituição Federal veda a aplicação da lei mais severa, superveniente para agravar a situação do réu. Esta alternativa também está errada, porque o Estatuto de Roma não admite a retroatividade da lei mais severa, mais gravosa, ou seja, para prejudicar o réu, não é? Essa alternativa C está equivocada. Alternativa D. Vedação de estabelecimento pelo Tribunal Penal Internacional de princípios aplicáveis às formas de reparação às vítimas pelo Estatuto de Roma, ao passo que a Constituição Federal Brasileira fomenta a indenização às vítimas. Também está equivocada essa alternativa, porque o Pacto de Roma não veda a aplicação de princípios que venham a determinar a reparação das vítimas, não é? do erro, por exemplo, do Poder Judiciário. Então, a alternativa correta, como vemos no slide, estamos vendo agora no slide posterior, seguinte, é a alternativa A. Pena de prisão perpétua, que sim, é prevista no Estatuto de Roma, mas a nossa Constituição proíbe a aplicação, a execução de pena de caráter perpétuo. Portanto, alternativa A. Questão número 3. Essa é muito tranquilinha, me parece, né? O Tribunal Penal Internacional foi instituído por tratado internacional, correto? E esse tratado internacional foi denominado alternativa A, Tratado de Tóquio, alternativa B, Estatuto de Roma, alternativa C, Convenção de Genebra, alternativa D, Protocolo de Quioto e alternativa E, Carta de Nuremberg. Com certeza, vocês já sabem, a alternativa correta neste caso é a da letra B, não é? O estatuto que instituiu a criação do Tribunal Penal Internacional
denomina-se Estatuto de Roma. Próxima questão. Nos termos do Estatuto de Roma, é correto afirmar que, alternativa A competência do Tribunal Penal Internacional restringir-se-á aos crimes contra a humanidade e crimes de guerra, nos termos das disposições do presente Estatuto. Esta alternativa não é a correta, ela está incompleta, porque o Tribunal Penal Internacional ele tem a competência para julgamento não apenas dos crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Além desses, nós temos o crime de genocídio e o crime de agressão. Portanto, a alternativa a ser assinalada nessa questão não é a alternativa A. A alternativa B. Qualquer pessoa condenada pelo Tribunal Penal Internacional somente poderá ser punida em conformidade com as disposições do presente Estatuto. Essa alternativa me parece bem interessante, hein? Vamos dar uma olhada nas outras. Alternativa C. A sede do Tribunal Penal Internacional será em Roma. Mentira. A sede do TPI, Tribunal Penal Internacional, foi colocada na cidade ou na localidade de Haia, nos Países Baixos. Alternativa D. É vedada a alteração da sede do Tribunal Penal Internacional para outro local. Também está equivocado. O próprio Estatuto prevê que, em casos específicos, a sede pode ser transferida para outro local. E, finalmente, a alternativa E, que padece do mesmo erro da alternativa A, pois está incompleta. A competência do Tribunal Penal Internacional restringir-se-á aos crimes de guerra e ao crime de genocídio, nos termos das disposições do presente Estatuto. Equivocado. Faltou mencionar aí, por exemplo, o crime contra a humanidade e o crime de agressão. Portanto, a alternativa correta é a da letra B de bola. Qualquer pessoa condenada pelo Tribunal Penal Internacional só poderá ser punida em conformidade com as disposições do presente Estatuto. Isso você encontra lá no artigo 23 do próprio Estatuto de Roma. Vamos à questão número 5, na verdade. De acordo com o Estatuto de Roma, acerca do Tribunal Penal Internacional, julgue o item abaixo. Os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional prescrevem em 30 anos. Esta afirmativa está certa ou errada? Sabemos que está errada, não é? Porque são crimes tão graves que têm uma repercussão internacional muito forte na vida da humanidade. E, nesse sentido, os crimes de sua competência, repetindo, crime contra a humanidade, crime de genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. Esses crimes são imprescritíveis de acordo com o Estatuto de Roma. Portanto, a resposta é errado. Isso você encontra no artigo 29 do Estatuto. Questão número 6. De acordo com o Estatuto de Roma acerca do Tribunal Penal Internacional, julgue o próximo item. O Tribunal Penal Internacional não terá jurisdição sobre pessoas que, à data da alegada prática de crimes e a ela atribuída, não tenham ainda completado 18 anos de idade. O que vocês acham? Esta afirmação está certa ou está errada aos olhos do Estatuto de Roma? Vamos ver? No próximo slide, a resposta. Está certo. Esta afirmação está correta. Você encontra a resposta, o comando, não é, constante do Estatuto de Roma, que te dá esse fundamento jurídico, no artigo 26 do Estatuto de Roma. Vale dizer, se alguma pessoa, antes de completar 18 anos de idade, comete algum crime da competência do Tribunal Penal Internacional, por ainda não ter completado 18 anos, a época em que o crime supostamente teria sido cometido, essa pessoa não será julgada pelo Tribunal Penal Internacional. Correto? Questão número 7. No que se refere ao Estatuto de Roma e ao Tribunal Penal Internacional, assinale a alternativa correta. Os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas assinaram o Estatuto de Roma e estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.
Equivocada esta afirmação. Se você, querido aluno, der uma olhada nos órgãos da ONU, você vai encontrar ali o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E esse Conselho de Segurança das Nações Unidas, que possui 15 membros, 10 desses 15 são rotativos, os 5 restantes são permanentes. E quais são os 5 restantes? Ou melhor dizendo, os 5 membros permanentes? Você tem lá os Estados Unidos, você tem o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. E nem todos desses países aderiram ao Estatuto de Roma. Os Estados Unidos não ratificaram o pacto. A exemplo também da China e da Rússia. Vale dizer, esses países, por não terem ratificado o Estatuto de Roma, diferentemente do que afirma a alternativa A, esses países não estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Portanto, não é esta alternativa que nos interessa. Alternativa B. O Estatuto de Roma atribui competência ao Tribunal Penal Internacional para julgar e condenar indivíduos e governos que tenham cometido violações contra os direitos humanos. Mentira. Esta afirmação está errada quando afirma que o TPI pode julgar inclusive governos, no caso de entraves entre estados. Mentira. O Estatuto de Roma determina que o Tribunal Penal Internacional tem competência exclusiva para julgar pessoas. Alternativa C. Os crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional prescrevem após o período de 10 anos e as sentenças condenatórias são imediatamente anuladas. Você já sabe que está errado, né? Pois os crimes de sua competência são, de tão graves, imprescritíveis. Alternativa D. O menor de 18 anos que cometer um crime de competência do Tribunal Penal Internacional também será submetido à sua jurisdição. Você sabe também que está equivocado, pois o próprio Estatuto de Roma determina que a data do cometimento do crime, se o autor do crime tiver menos de 18 anos, ele não será julgado pelo TPI. Só nos resta a alternativa E, não é? O Tribunal Penal Internacional detém competência para julgar os crimes de genocídio contra a humanidade, de guerra e agressão. Esta é a alternativa correta. E onde você encontra isso? Logo no primeiro artigo do Estatuto de Roma. Combinado? Vamos à questão número 8. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, o tráfico, na verdade, dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Declaração ou a Declaração dos Direitos Humanos faz esta previsão, a famosa DUDH. A pergunta que vem é a seguinte: em que ano foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Em que ano foi elaborada pela Assembleia Geral da ONU? Alternativa A, 1949. Alternativa B, 1950. Alternativa C, 1948. Ou alternativa D, 1946. Qual é a resposta correta? É a da alternativa C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 3 anos, repito, 3 anos após a criação da ONU. A ONU foi criada em 1945 através da Carta de São Francisco e a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi adotada 3 anos depois. Ou seja, alternativa C, 1948. Combinado? Próxima pergunta. De acordo com o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, alternativa A, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Alternativa B, todo indivíduo tem direito à família, à saúde e à educação. Alternativa C,
Todo indivíduo tem direito ao trabalho, à família e à educação. E a alternativa D. Todo indivíduo tem direito de coexistir, tem direito à alimentação e à religião. Esta é uma pergunta bastante interessante que nos remete e nos dá a possibilidade de conversarmos um pouquinho sobre a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, como vimos há pouco, foi adotada pela Assembleia Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1948. Aqui um toque que eu acho ser bastante interessante para que você não tenha que ficar decorando todos os 30 artigos da DUDH. Que dica é esta? Até o artigo 21 da DUDH é feita a previsão, atenção, de direitos humanos de primeira geração. São os direitos ali constantes até o artigo 21 da DUDH são direitos humanos de primeira geração. Quais são os direitos humanos de primeira geração? De uma maneira sucinta, são os direitos civis e políticos. Agora, a partir do artigo 22, a DUDH faz a previsão de direitos humanos de segunda geração. Lembra aquela história de que o Estado tem que ser o provedor dos famosos direitos sociais, econômicos e culturais? Então, para que você não tenha que ficar decorando todos os dizeres da DUDH, você precisa, querido aluno, querido candidato, você precisa ter em mente quais são os direitos das gerações, dos direitos humanos. Primeira geração, segunda geração, e no mínimo até a terceira geração você precisa conhecer. Nesse contexto, como nós dissemos, que até o artigo 21 da DUDH são previstos direitos humanos de primeira geração, então não podem ser os direitos previstos nas alternativas B, C e D. Porque, regra geral, os direitos ali mencionados nestas três alternativas são direitos humanos de primeira geração. E olhe novamente o enunciado da questão. De acordo com o artigo 3º da DUDH, e você que está atento já matou a charada, se até o artigo 21 estão mencionados, previstos os direitos humanos de primeira geração, você não pode incluir, por exemplo, como na letra B, direito à saúde, como na letra C, direito ao trabalho e à educação, como na letra D, o direito à alimentação e por aí vai. Nesse sentido, basta-nos, então, apenas a alternativa A, que é a correta. No artigo 3º da DUDH, você encontra exatamente como está no quadro, como está no slide. Olha o artigo 3º da DUDH abaixo. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à sua segurança pessoal. Combinado? Vamos, então, à última questão de hoje. Conforme o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existem princípios para a sua aplicação. Para sua aplicação em ensino, atenção e respeito aos direitos e liberdades individuais e coletivos. Sendo assim, analise a afirmação abaixo. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E olha o que vem abaixo na pergunta. Conforme a DUDH, a assertiva acima atende especificamente a qual ou quais direitos? Vamos ver aqui as alternativas. Universalidade. Alternativa B, igualdade. Alternativa C, presunção de inocência. Alternativa D, direito à vida, liberdade e à segurança. E a alternativa E, direito de ir e vir e proibição de prisão arbitrária. Ora, uma leitura novamente aqui na afirmação que está entre aspas, aqui no meio. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido o quê? Inocente, até que se ultime, até que se chegue à famosa decisão judicial transitada em julgado, não é? Que seja uma sentença condenatória, uma sentença penal condenatória.
Aliás, a nossa própria Constituição nos assegura o direito fundamental da presunção de inocência, não é? Está ali nos vários incisos do artigo 5º de nossa Constituição Federal. Nesse contexto, a alternativa correta é da letra C, né? Dá uma olhada aí, ó. Presunção de inocência. Ficou claro? Então, meus amigos, eu aqui me despeço de vocês e agradeço pela atenção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí no botãozinho de inscrever-se. Não custa nada, o dedinho não vai cair. Deixa aquele like maroto, aquele joinha para nós, porque isso faz com que o nosso canal tenha uma importância maior aos olhos do YouTube, não é? E também, se for possível, compartilhe este vídeo para as pessoas que você acha que deva compartilhar. Só lembrando novamente, na sexta-feira da semana que entra, no dia 20 de outubro de 23, das 8 às 10 horas da noite, faremos uma live resolvendo dezenas de questões de direito constitucional com vistas às carreiras policiais. Ah, você não pode fazer nesse horário? Veja aqui ao lado, nós vamos fazer a mesma live no dia 21 de outubro de 2023, portanto, no sábado, no horário das 10 às 12 horas. São vagas limitadas, como eu disse, no máximo nós teremos aí 10 participantes em cada uma dessas lives e o investimento que você fará é de apenas R$50. Se você puder, participe conosco dessas lives, vai ser um prazer poder recebê-los aqui. Aqui eu me despeço de vocês. Bons estudos e espero que este pequenino vídeo possa auxiliá-lo na sua aprovação. Continue firme e forte, continue seus estudos. Vamos em frente. Um forte abraço e muito obrigado.